não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que quer de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem para a vida eterna. Amém. Prezados irmãos e irmãs, aqui na Igreja de São José, na Costa Rica, em Teresina, Piauí, e a você que reza conosco pela TV Meu Norte. Nesta manhã de domingo, estamos diante do Senhor, diante de Deus. Queremos, com nossas orações, com os nossos gestos e com a nossa intimidade com Ele, louvar, bendizer, agradecer. E também suplicar as bênçãos e as graças tão necessárias à nossa vida, para poder a gente caminhar melhor e ser uma pessoa mais saudável, uma pessoa de Deus por onde passar. Nesse quarto domingo do tempo comum, o Evangelho nos conta, o evangelista Marcos, que Jesus está em Cafarnaum. E como um bom judeu, um homem de Deus, um homem de fé, ele vai na sinagoga. E lá na sinagoga, ele tem a oportunidade de falar ao povo de Deus, ao povo de Israel. E quando ele começa a falar, diz aqui o evangelista, o povo fica admirado. O evangelista não narra o que foi que ele disse, o conteúdo, mas ele coloca aqui a admiração do povo. O povo percebe que o ensinamento é diferente dos mestres da lei. E até coloca, é um ensinamento com autoridade. E quando ele fala em autoridade aqui, o povo está reconhecendo que ele é de Deus, porque a autoridade vem de Deus, e fica admirado. E as palavras de Jesus, falando do reino de Deus, do plano de Deus, diz aqui o Evangelho, tinha um homem possuído por um espírito mau, e ele se sente mal, e grita e não aceita, né? Realmente quem está com o espírito da ganância, com o espírito do egoísmo, com o espírito do individualismo, não aceita a proposta de Jesus Cristo. Tem que dar as costas. E diz a leitura que quando o homem enfrenta Jesus, Jesus manda ele calar, cala-se. Por quê? Porque a autoridade de Jesus é a autoridade máxima. E aqui Marcos está apresentando que Jesus é superior, não só a este mundo, mas a tudo. E até o espírito mau, Jesus é superior. Diz a leitura que o homem dá um grito e sai, né? Porque não aguenta ouvir a pregação de Jesus com autoridade, que fala do cuidado com o outro, da fraternidade. É uma mensagem de Jesus. Quem é egoísta, quem é ganancioso pelo poder, pelos bens materiais, não se sente bem ouvindo a mensagem de Jesus Cristo. A primeira leitura que a gente ouviu é do capítulo 18 de Deuteronômio, este livro sagrado. E aqui Moisés orienta o povo, inspirado em Deus, falando que Deus vai fazer surgir um profeta que nem ele, né? Atento a Deus e fala as coisas de Deus. E quando fala em profeta, para poder identificar um profeta de Deus, Moisés, nessa pequena leitura, ele oferece 3 critérios. O primeiro critério é que o profeta é escolhido por Deus, do meio do povo, e enviado ao povo. Não é o homem que escolhe Deus,
Não é o profeta que escolhe Deus, é Deus que escolhe um ser humano da comunidade e o constitui como profeta. O segundo critério é que esse que Deus escolheu e enviou, ele é cheio do Espírito Santo, né, que capacita para levar a mensagem divina. É o segundo critério. Esse profeta, ele é cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo o capacita para poder levar a mensagem divina. E a terceira característica, né, é que a palavra dele, ele se torna mensageiro de Deus. É Deus, na pessoa dele, que se comunica e que fala com o seu povo. E aqui Moisés recomenda, dizendo o seguinte, que o profeta não pode falar aquilo que o povo gosta, que agrada o povo, que arranca aplauso, elogios. Não. Não é que ele vai falar o que o povo gosta, ele vai falar o que Deus gosta e que às vezes o povo não gosta. Ele vai transmitir a mensagem de Deus e não sua filosofia, o seu ponto de vista, a sua opinião sobre isso, sobre aquilo. Mas ele é de Deus para transmitir a palavra de Deus. Se alguém gostar ou não gostar, ele não está preocupado em receber aplauso, elogio, né, de uma comunidade, de um grupo, de uma pessoa. Ele está para falar a mensagem de Deus. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer, ele não existirá. É a sentença de Deus para aquele que fala em nome seu, da sua filosofia, e fica dizendo que é Deus que está falando. O Espírito Santo está sobre mim, Deus está dizendo isso e isso, e às vezes é só opinião própria, interesse próprio, para poder agradar um e a outro e arrancar aplausos, ou então ganhar algumas coisas. E aí diz aqui o profeta, diz a leitura, que deve ter esse cuidado. Então, quem é de Deus tem que ter esse maior cuidado e não falar sua filosofia barata, seus interesses, porque será punido severamente. E na segunda leitura de hoje, né, São Paulo fala da grandeza de estar livre para servir a Deus. Se você for capacidade de renunciar ao casamento, seja homem, seja mulher, e se colocar a serviço do reino de Deus, diz São Paulo, será bem-vindo, e é isso, e você se torna mais livre para poder levar a mensagem. Como São Paulo era livre, não era casado, ele tinha liberdade de passar um tempo numa comunidade, noutra, levando a mensagem, né? Ele dá essa orientação, como se diz, né, falando da grandeza, podemos dizer assim, do celibato, para deixar você livre para se colocar a serviço total do reino de Deus. Vamos pedir nesta Santa Missa que nós estamos aqui participando, e você em casa rezando conosco, que Deus nos dê a capacidade da gente se sentir imbuído por Ele e com o seu Espírito, e que Ele possa, com sua bondade e com o Espírito Santo, iluminar a nossa inteligência para descobrir cada vez mais o que é que Deus quer da minha pessoa, como homem casado, pai de família, como mãe de família, né, mãe, né, de pessoas. O que é que Ele está querendo de mim? Eu que sou solteiro, eu estou me dedicando mais à palavra de Deus, né? Qual é a autoridade que eu tenho, que Deus me deu? Eu estou usando a favor do outro, a favor da vida? Jesus tinha toda a autoridade, e a autoridade que ele tinha é para poder promover a vida, promover as pessoas, resgatar as pessoas, libertar do espírito mal, o espírito que deixa você sendo escravo. Então, a autoridade que eu tenho, às vezes pequena, eu sou capaz de usar para promover a liberdade, promover a vida, promover o irmão e a irmã que às vezes está necessitando da minha colaboração, da minha ajuda. Então vamos pedir nesta Santa Missa essa graça, essa bênção ao nosso bom Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.